Se você está em uma floresta escura, numa noite escura e não sabe onde está, e nunca passou por esse território antes, pode ser uma boa ideia contratar um guia. O velho louco e cego da região que se orienta na floresta porque faz algo que você não consegue. Mas quando o amanhecer chega e a luz aparece, seria tolice continuar seguindo esse guia, esse velho cego e louco que estava fazendo o melhor que podia na primeira tentativa. A religião foi nossa primeira tentativa de entender o nosso entorno. Foi nossa primeira tentativa de cosmologia, por exemplo, para entender o que acontece nos céus. Foi nossa primeira tentativa no que mais me interessa, o estudo da literatura e da crítica literária. Isso nos proporcionou textos para deliberar e debater, mesmo que alguns fossem vistos como palavra de Deus e intocáveis. Ainda assim, a ideia foi apresentada, algo inédito até então. É a nossa primeira tentativa de cuidar da saúde, de certa forma. Se você procurar um xamã ou curandeiro, fizer as propiciações e sacrifícios certos e acreditar nisso, terá mais chances de recuperação. Todos sabem que isso é um fato médico. O moral é um ingrediente da saúde. E essa também foi nossa primeira tentativa nisso. Foi nossa primeira tentativa muito ruim de solidariedade humana porque era baseada na tribo. Mas mesmo assim, ensinou que havia virtudes em permanecer juntos. Diria que essa foi nossa primeira tentativa, e não é uma lista exaustiva. No cuidado psiquiátrico, em lidar com a terrível solidão da condição humana, no que acontece quando o espírito individual olha para fora, tremendo diante do enorme vazio do cosmos, contempla sua própria extinção e enfrenta o terrível medo da morte. Essa foi a primeira tentativa de aplicar algum bálsamo a essa terrível questão. Mas, como Charles Darwin diz sobre nosso evidente parentesco com os mamíferos inferiores e formas de vida mais simples, nós carregamos, como ele coloca em A Origem das Espécies, nós carregamos sempre a marca indelével da nossa origem humilde. Repito, a marca indelével da nossa origem humilde. A religião age igual. Ela mostra claramente que é a primeira, a mais primitiva, a mais grosseira e a mais iludida tentativa de dar sentido às coisas. É a pior tentativa, mas em parte porque foi a primeira, então o mérito pode ser dividido dessa forma. O pior foi ela nos dar certeza, afirmando que essas são verdades imutáveis. Elas vêm do alto. Só precisamos aprender a vontade de Deus e como obedecê-la para nos libertarmos desses dilemas. Esse provavelmente é o pior conselho de todos. Você dirá, nada tão incrível teria acontecido sem Deus. Esse tipo de argumento tem um nome antigo e importante. Isso também vem em grande parte de trabalhos na Universidade de Oxford, embora seja atribuído principalmente a Sir Karl Popper. Isso se chama infalsificabilidade. Você não pode vencer porque não é realmente um argumento. Se você diz, bem, agora eu vejo como tudo é complexo, teria que ser Deus o responsável. Não há como eu refutar isso, não há como eu falsificar isso. E a infalsificabilidade, de forma contraintuitiva, é corretamente considerada um teste, não da força de um argumento, mas de sua extrema fraqueza. Na verdade, de sua inexistência como argumento. Quando estávamos na savana, compartilhando o território e diminuindo de tamanho como tribo, tendo que dar à luz em um ambiente cheio de predadores, provavelmente. Se tivéssemos 8 ou 9 filhos, alguns doentes, com a cabeça caída e diarreia, não conseguiríamos carregá-los e fugir a tempo. É um fato, e porque é desagradável, e porque, como Darwin diz, isso carrega, assim como tudo sobre nós, a marca humilde da nossa origem primitiva, não significa que não seja verdade. Então, o começo da sabedoria, eu diria, é o reconhecimento do que a ciência foi capaz de nos ensinar. E nem negar isso como o rabino faz em um tom de voz, ou afirmar que isso mostra como Deus é inteligente em outro tom. Decida-se, você não pode querer as duas coisas. E, na verdade, você está errado 2 vezes. Obrigado. E a maior obrigação que você tem é manter a mente aberta e perceber isso. No nosso estado atual, a sociedade humana está cada vez mais sobrecarregada por quão pouco sabemos sobre cada vez mais coisas. Ou, se preferir, quanto mais sabemos, mas quanto menos sabemos à medida que descobrimos o quanto mais e mais há para saber.
Nessas circunstâncias, que acredito serem inegáveis, a única posição intelectual respeitável é de dúvida, ceticismo, reserva e investigação livre. E eu enfatizo, livre e sem restrições. É nisso que reside, como sempre residiu, a nossa única esperança. Desconfie sempre de quem afirma que essas questões já estão decididas. Em especial, daqueles que dizem que essas questões foram decididas por revelação, que existem mandamentos e preceitos transmitidos que de certa forma nos antecedem e que as respostas já estão disponíveis, se ao menos pudéssemos enxergá-las. E que, assim, a nossa obrigação de debater questões éticas, morais, históricas e outras estaria dissolvida. Me parece que essa é uma posição, é o que eu chamo de posição da fé, que precisa ser descartada primeiro. Agora, uma consequência do seu caráter criado pelo homem e uma razão, não vou dizer razão, uma forma de demonstrar, além de qualquer dúvida que é feito pelo homem, é a sua proliferação. Nós temos, eu acho, duas escolhas aqui. Ou o homem criou Deus, ou Deus criou o homem. Se for a primeira, não resta muito a ser explicado. Se for Deus criou o homem, é muito difícil entender por que existem tantas religiões e por que elas estão constantemente em guerra umas com as outras. Considere o oposto. O homem criou a religião e Deus. Nada mais a explicar, sem mistério. Existem, é claro, inúmeros cultos em proliferação, seitas, discrepâncias confessionais, igrejas em guerra, grupos cismáticos. A maioria da violência no Iraque atualmente não é contra nossos soldados e aliados iraquianos, mas entre os próprios iraquianos, causada por outros muçulmanos. Dizer que isso é feito pelo homem me parece dizer algo que é quase óbvio. Esse tipo de bobagem contemplativa, de rendição, desligue a mente e você terá felicidade, tem consequências terríveis. O sono da razão gera monstros. Eu tento aprimorar minha prática da dúvida fundamentada, do ceticismo, de pesar argumentos contra evidências e evidências contra interesses. Em outras palavras, eu tendo a duvidar mais de algo se a verdade disso for algo que me beneficiaria. Uma das superioridades morais do ateísmo, aliás, é que nós não queremos particularmente que seja verdade, que seremos aniquilados quando morrermos, que não há nada a esperar dos céus, que os céus estão vazios. Nós não necessariamente gostamos dessa ideia, mas estamos dispostos a encará-la, já que as evidências do contrário parecem ser triviais ou inexistentes. Nós não nos entregamos ao pensamento fantasioso, não afirmamos como verdade aquilo que acabamos de ser convidados a provar. Não defendo que a evolução e o Big Bang sejam verdadeiros. Isso não faz parte da minha propaganda. Apenas aceito isso. Eu acho que as evidências são esmagadoras de que esse é realmente o caso. Eu não contesto isso porque talvez fosse mais agradável pensar que, em vez disso, havia um Deus cuidando de mim. Eu não consigo me forçar a acreditar em algo só porque pode ser conveniente. Agora, quão difícil é entender isso? Você vê muitas falácias que as pessoas usam para provar ou demonstrar a existência de Deus. Bem, todas devem ser falácias porque não existe Deus. A questão é se você consegue detectar a falácia facilmente. Quero dizer, suponho que um cientista consideraria a causa primeira como um argumento muito forte para a existência de Deus. Sabe de onde veio tudo isso? Quem começou tudo? E se esse Big Bang não foi o Big Bang primordial, será que houve um Big Bang muito, muito mais antigo que ele iniciou e assim por diante? Pergunta terrivelmente difícil. Mas eu acho que qualquer pergunta cuja resposta seja simplesmente, bem, Deus deve ter feito isso. É uma abnegação do intelecto. Realmente é. Parece uma afirmação positiva, mas na verdade é um disfarce para a ignorância. Isso significa que as pessoas deixaram de pensar. E se você se deparar com a questão de uma causa primária, de onde veio o universo, não caia simplesmente na resposta fácil de dizer, Deus fez isso, porque isso não significa nada. É totalmente, absolutamente sem sentido. O que os cientistas precisam fazer é rastrear as causas até sua origem e encontrar uma teoria matemática para a emergência do universo. Espero que isso se prove possível. Ainda não há evidências de que isso não será possível.
E qualquer pessoa, qualquer cientista que diga que é impossível explicar o surgimento do universo a partir do nada sem intervenção, não está sendo um verdadeiro cientista. Está sendo apenas pessimista demais. E eles não sabem. Quero dizer, eles têm milhares de cientistas trabalhando arduamente com cosmologia, tentando voltar àquele último momento. Será maravilhoso quando eles chegarem lá. Temos o que é chamado de Deus das lacunas. Sim, toda vez que algo não é compreendido, sim, é uma abnegação do intelecto. E vimos isso acontecer em muitos estágios diferentes. Sim, toda vez que acontece, é uma abnegação do intelecto. Então pegue esse Deus das lacunas. Tire isso da sua frase e diga abnegação do intelecto. É isso que é. São pessoas desistindo de tentar pensar e usando uma espécie de feitiço. Então é isso que é. Quero dizer, é só um feitiço. Por quê? Você precisa ir do ponto A ao ponto B em um argumento. Você tem uma lacuna. Então você tece um feitiço, lança um feitiço e pronto. E você chama isso de Deus. Nós não chamamos de feitiço. Pode ser o caso, e modelos teóricos dão alguma credibilidade a isso, que o nosso não é o único universo. E se existe mais de um universo, então não há uma razão óbvia para não haver um número infinito de universos. Por que parar em 2? Por que parar em 42? Talvez todos esses universos tenham as mesmas constantes fundamentais, permitindo vida em cada um. Ou pode ser que as constantes fundamentais assumam valores aleatórios e é inevitável que um ou até mesmo uma infinidade deles permitam o surgimento da vida. Nenhum desígnio parece ser necessário, e um argumento que propõe um Deus criador como essencial é mais preguiçoso do que convincente. Atualmente não há necessidade de um Deus criador. Em terceiro lugar, propósito. Filósofos e seus primos obscurantistas, os teólogos, têm se intrigado por séculos sobre o propósito do universo. Por que Deus o criou? Tédio com o absoluto nada, ansioso por admiradores, desejando que tivéssemos os prazeres e as dores da existência. O problema é que não há absolutamente nenhuma evidência de que o universo tenha qualquer propósito. Isso, assim como a causalidade, é uma extrapolação da limitada experiência humana para uma escala cósmica inadequada. Cada um de nós, é claro, tem propósitos de vários tipos. Então, certamente, dizem eles, o universo também tem um. A ciência avança para elucidar o funcionamento do mundo sem invocar propósito e não encontra uma única evidência disso. Na verdade, na minha opinião, há uma grandeza em uma entidade tão grandiosa quanto o universo simplesmente existindo, flutuando sem propósito. E se não há propósito, não há necessidade de postular um Deus com propósito. Religiões minam o respeito pelas evidências. Religiões prejudicam as sociedades ao desfavorecerem as evidências em favor da fé, preferindo histeria coletiva, superstição, autoridade sacerdotal e a propagação de crenças por meio do condicionamento cultural. Inspeção controlada, cuidadosa, circunspecta, pública e imparcial. Se você considera que a introspecção e a submissão à autoridade marcam o caminho para a compreensão, então vote contra a moção. Se, em vez disso, você considera que a verdade não é alcançada ao atiçar as chamas da opinião de uma multidão, mas sim por meio de um exame público e circunspecto, então vote a favor da moção. Pode falar. Dentro do Islã, existe um procedimento para alterar o texto, de acordo com a sociedade moderna, que se baseia em analogias lógicas extraídas do mundo real e em um processo lógico seguido para se chegar a uma conclusão. Então, como isso impede a interpretação lógica do mundo ao nosso redor? Obrigado. Todas as religiões se orgulham de desenvolver analogias, normalmente depois que a verdade já foi descoberta pelos cientistas. Em quarto lugar, ou talvez em 18º, já perdi a conta, as religiões, por serem fundadas em opiniões e não em fatos, propagam observatórios perigosos.
Esses observatórios sufocam a aspiração individual e podem incentivar danos sociais. Pegue o budismo, por exemplo, que propaga o absurdo de múltiplas, na verdade infinitas reencarnações e a aquisição progressiva da iluminação. E o perigo de regredir na próxima vez e se tornar um sapo ou, ainda pior, uma mulher. Pegue o Islã e seu incentivo ao terror e ao martírio pela falsa promessa de uma vida após a morte voluptuosa. Religiões que prometem felicidade futura em uma vida após a morte inexistente inibem a realização do indivíduo nesta única vida. Se você considera politicamente apropriado exercer controle das massas vendendo falsas promessas, então vote contra a moção. Se você considera prejudicial à sociedade ser enganoso e culturalmente imoral vender falsidades, então vote a favor. Em quinto lugar, as religiões propagam perguntas falsas e, assim, desviam a atenção da busca pela verdadeira compreensão. Quando você reflete sobre os tipos de perguntas que a religião considera como sendo peculiares a ela e nega que o pensamento racional possa elucidá-las, elas acabam sendo extrapolações não fundamentadas da experiência humana, ou frutos da incapacidade de uma pessoa de lidar com a perspectiva de sua própria aniquilação. Se você considera produtivo considerar questões para as quais não há evidências, então vote contra a moção. Se, em vez disso, você acha que a atenção deve se limitar a questões de existência para as quais há evidências reais, então vote a favor da moção. Nós, deste lado, e acredito que posso falar pelos meus colegas, aceitamos isso. As religiões muitas vezes têm uma função benigna e reconfortante, por meio, é claro, da propagação de falsidades, e inspiraram grandes obras de arte, ao custo, obviamente, de muito sangue. Mas nós preferimos a honestidade e sua companheira, a racionalidade. Então, se você prefere viver em uma sociedade onde o governo e o comportamento pessoal são baseados em decisões racionais, em evidências e não nas variações culturalmente condicionadas de crenças, às vezes conflitantes. Então eu peço que você vote a favor da moção. A religião realmente não é apenas o ópio do povo. Indiscutivelmente, ela mina o intelecto e a racionalidade e, assim, prejudica a sociedade em seu núcleo. Talvez a área mais profunda de conflito entre ciência e religião, embora eu ache que isso não seja mencionado com tanta frequência, seja justamente o método de abordagem da verdade. A religião depende em grande parte da autoridade. Pode ser a autoridade de textos sagrados, como no Islã sunita e no cristianismo protestante, ou textos junto com líderes religiosos que são divinamente inspirados para interpretá-los, como o Islã xiita e o catolicismo romano. Nós não temos nada assim no mundo da ciência. E eu quero deixar uma distinção clara: nós temos heróis. Como cientistas, temos enorme respeito por eles, mas eles não são autoridades a quem recorremos para a solução de problemas científicos. Por exemplo, no meu campo, certamente Einstein é o maior herói do século XX, mas ninguém hoje, discutindo sobre a teoria da gravitação, resolveria a questão recorrendo aos artigos de Einstein de 1915 e 1916. Hoje, entende-se que qualquer estudante de pós-graduação razoavelmente bom entende a relatividade geral melhor do que Einstein entendia. Nós aprendemos, nós progredimos, e assim, na ciência nós não temos profetas, nós temos heróis, não profetas. E eu acho que outra diferença na abordagem da verdade é que nós nos esforçamos muito na ciência para eliminar a influência do pensamento ilusório. Grande parte do pensamento religioso parece ser apenas isso. Eu preciso acreditar na vida após a morte, porque como eu poderia encarar se minha vida fosse terminar com a morte?
A única coisa que a ciência não pode fazer, assim como a religião também não pode, é se justificar. Como David Hume entendeu há muito tempo, você não pode usar argumentos científicos para justificar a própria ciência, porque isso é circular. É uma escolha moral. Entre os métodos de busca pela verdade da religião, a reverência à autoridade, a busca por coisas, crenças que nos farão felizes e a abordagem mais austera e autossuficiente da verdade da ciência. Para mim, a escolha moral é clara, mas é uma escolha moral e, acredito, não pode ser debatida racionalmente. Então, o que nós fazemos em relação a esse conflito? Aqueles cujas opiniões sobre religião não são muito diferentes das minhas, mas que, mesmo assim, acham que devemos tentar amenizar o conflito, que devemos buscar um compromisso. Por exemplo, Steve Gould, e ele pode me corrigir se eu estiver errado, já que está aqui, Larry Krauss, acha que o mais importante é manter a integridade do ensino científico e que devemos tentar contar com as religiões tradicionais, que muitas vezes não têm problema algum com o ensino do darwinismo, digamos, na escola como aliados e não atrapalhar falando sobre um confronto entre ciência e religião. Ed Wilson, outro grande amigo, quer contar com as principais denominações religiosas como aliadas na defesa do meio ambiente. Eu respeito as opiniões deles, entendo os motivos deles e não os condeno, mas eu não aceito isso. Para mim, o conflito entre ciência e religião é mais importante do que essas questões de ciência, educação ou até mesmo ambientalismo. Eu acho que o mundo precisa acordar de seu longo pesadelo de crença religiosa. E tudo o que nós, cientistas, pudermos fazer para enfraquecer o domínio da religião deve ser feito e pode, na verdade, no final das contas, ser nossa maior contribuição para a civilização. Nós, físicos, estamos um pouco nessa posição porque esperamos por um conjunto de leis muito simples da natureza que explique tudo o que vemos. Mas quando as tivermos, sempre haverá uma pergunta. Bem, por que essas leis? E muitas pessoas dizem, na verdade, um jesuíta já argumentou comigo que é aí que Deus entra, que Deus ordenou as leis e ele é a explicação final. E claro, a resposta para isso é, bem, sabe, em que isso realmente ajuda? O que explica Deus? O que explica por que Deus é do jeito que é? Se você tem algum entendimento específico dessa palavra de 3 letras, D-E-U-S, então você tem um mistério. Por que Deus é assim e não diferente? Se você não sabe ao certo o que quer dizer, eu ouço o trovão, espero que ele não esteja irritado conosco. Se você não tem nenhum entendimento específico do que quer dizer com D e o S, então sobre o que você está falando? Sim. Então é só uma palavra vazia. Acredito que um biólogo traria outra perspectiva. Não é só porque Deus é assim e não de outro jeito, mas porque ele teria de ser assim para fazer o que se supõe que faça. Como, por exemplo, ordenar as leis da física, perdoar pecados, ouvir orações, entre outros. Ele teria que ser uma entidade complexa, que é exatamente o tipo de entidade que estamos tentando explicar e que Darwin, na verdade, explica. E então, de certa forma, a teoria darwiniana nos faz perceber que qualquer Deus digno desse nome teria que ser muito mais complicado do que um olho, um cérebro ou um coração. E, portanto, especialmente, eu adoro isso é realmente ótimo, exigindo precisamente o tipo de explicação que ele afirma fornecer. Eu não vejo a religião realmente inspirando um comportamento moral. Na verdade, você frequentemente ouve as pessoas dizendo, bem, essas pessoas que se explodem por algum motivo religioso no Oriente Médio, ou multidões hindus que destroem uma mesquita, ou multidões muçulmanas que matam hindus, ou que eles não são realmente religiosos. Que a verdadeira religião não inclui esse comportamento. Acho que o que eles estão dizendo é que tem um senso moral que lhes permite distinguir o que é religioso do que não é religioso. Acho que
Por exemplo, George Bush disse que esses terroristas sequestraram uma grande religião porque as ações deles, as ações terroristas deles, não se encaixam na ideia que ele tem de religião. Veja, o que realmente está acontecendo ali é isso. Em vez de usar a religião para decidir o que é moral, eles estão usando o senso moral deles, que felizmente é um senso moral perfeitamente bom, razoável e esclarecido, para decidir o que é religioso. E Se esse é o caso, então qual que é o sentido da religião? eu provavelmente passo um pouco mais de tempo do que deveria em religião, e eu tenho uma certa hostilidade em relação a isso. Acho que a razão mais racional para isso é por causa do mal que vejo que ela causa. Estávamos falando sobre isso antes. Muitas pessoas fazem coisas simplesmente horríveis por crença religiosa sincera, não usando a religião como disfarce, como Saddam Hussein pode ter feito. Mas realmente porque elas acreditam que é isso que Deus quer que elas façam. Voltando até Abraão, que esteve disposto a sacrificar Isaque porque Deus mandou que ele fizesse isso. Colocar Deus acima da humanidade é algo terrível. Outro motivo é porque fico ofendido com esse tipo de religiosidade bajuladora que está por toda parte, talvez mais nos Estados Unidos do que na Europa. E que nem é tão prejudicial assim, porque nem é tão intensa ou sequer tão séria. Mas só. Sabe? Depois de um tempo, você se cansa de ouvir clérigos fazendo a invocação em várias celebrações públicas e sente, será que já não superamos tudo isso? Precisamos mesmo ouvir isso? Mas então, talvez lá no fundo disso tudo, eu não gosto de Deus. Sabe, é bobo dizer que eu não gosto de Deus porque eu não acredito em Deus, mas no mesmo sentido em que eu não gosto de Iago, ou não gosto do Reverendo Slope, ou de qualquer outro vilão da literatura. O Deus do judaísmo, cristianismo e islamismo tradicionais me parece um personagem terrível. Ele é um Deus que está obcecado com o grau em que as pessoas o adoram e ansioso para punir com os tormentos mais terríveis aqueles que não o adoram da maneira certa. Agora, eu percebo que muitas pessoas que se dizem muçulmanas, judias ou cristãs já não acreditam mais nisso, mas esse é o Deus tradicional. E ele é um personagem terrível. Eu não gosto dele. Eu tenho um amigo, ou tinha um amigo, agora falecido, Abdus Salam, um muçulmano muito devoto que estava tentando trazer a ciência para as universidades nos estados do Golfo. E ele me disse que teve muita dificuldade porque, embora eles fossem muito receptivos à tecnologia, sentiam que a ciência seria corrosiva para a fé religiosa. E eles estavam preocupados com isso. Droga, acho que eles estavam certos. É corrosivo para a fé religiosa. E isso também é uma coisa boa. Annie, Laurie e eu, foi a primeira vez que visitamos a Islândia, era realmente um país lindo. Fizemos um tour pelo país, paisagens simplesmente deslumbrantes. Estávamos dirigindo por essa estrada, eles chamam de rodovia, é uma estrada. E havia um lugar onde a estrada seguia em linha reta e então fazia uma curva assim, meio que contornando, formando um semicírculo e depois seguia em linha reta de novo, como se estivesse desviando de alguma coisa. O motorista disse que, na verdade, desviava de algo, desviava de elfos. Há pessoas na Islândia que ainda acreditam em elfos. E o governo respeitou essa crença desviando a rodovia para não perturbar o lugar onde algumas pessoas acreditavam que esses elfos realmente viviam na história. E eu pensei, bom, isso é fofo, essa é a cultura local, isso é, sabe, é um país livre, as pessoas podem acreditar no que quiserem, se alguém quiser acreditar em elfos, tudo bem. Mas e se uma dessas pessoas que acreditam em elfos, como você chamaria alguém que acredita em elfos? Um elvista, um teísta elvista. E se um deles dissesse, mas é verdade, Dan, você tem que acreditar nos elfos. E eu diria, bem, tudo bem para você. Você pode acreditar nisso. Quero dizer, mas eu tenho bons motivos para acreditar nesses elfos. Eu realmente tenho. E eu disse, bem, tudo bem, eu estou tranquilo. Você pode ter sua crença. Isso está bem para mim.
Mas você precisa acreditar porque o antigo elfo, milhares de anos atrás, foi morto e depois voltou à vida. E se você não acreditar nele, você vai ser punido. E então eu fico pensando, bem, isso já não é tão bonitinho assim, mas essa é a sua crença, certo? Então me dê algum motivo. Por quê? Por quê? Porque existem elfos onde a estrada faz a curva. Me dê alguns motivos. E se os elfos se virassem para mim e dissessem, não, você é que tem que provar que não existem elfos? É assim que se argumenta? Quem tem o ônus da prova? O ônus da prova além de qualquer dúvida razoável. E até mesmo Adam admite que existe dúvida razoável, porque ele conheceu muitos filósofos da religião que têm dúvida razoável sobre a existência do grande elfo, do grande teísta. A maioria dos ateus costuma dizer que Deus não foi provado, não que foi refutado, e que estão abertos a mudar de opinião. Eu adoraria saber se existem elfos ou um Deus. Seria incrível descobrir isso. Afinal, de acordo com o livro dos Salmos, o tolo disse em seu coração que não há Deus. Se você acha que todos os ateus são tolos, não faz sentido debater com um, certo? O fato de estarmos aqui sugere que existe algo como a descrença razoável, mas aqui está o primeiro tipo de evidência contra o teísmo. Se este mundo fosse a criação de um ser supremo que busca um relacionamento amoroso conosco, esperaríamos que ele garantisse que todos acreditassem nele, ou pelo menos todos que fossem capazes de retribuir esse relacionamento de amor. Esperaríamos que ele fornecesse evidências suficientes para convencer todas essas pessoas. Na verdade, constatamos que não há evidência convincente para todas as pessoas razoáveis. Incontáveis bilhões viveram e morreram sem nunca terem acreditado em Deus e não podem ser culpados pela falta de crença, já que muitos procuraram deliberada e sinceramente, mas não conseguiram encontrar razões satisfatórias para acreditar. Bem, várias das religiões mais antigas e populares do mundo não têm nada a ver com esse ser. O hinduísmo, com cerca de 800 milhões de adeptos em todo o mundo. O budismo, com cerca de 350 milhões, ou as religiões tradicionais chinesas, como o taoísmo, com 225 milhões de pessoas, por que mais dessas pessoas não foram trazidas para a única verdadeira fé monoteísta por seu autor divino? Não é preciso muita imaginação para pensar em maneiras pelas quais um ser onipotente poderia fornecer evidências de sua existência que seriam convincentes para todas as pessoas razoáveis. Suponha que, ao mesmo tempo, em todos os lugares do mundo e em uma língua que fosse milagrosamente compreendida por todos, uma voz retumbante dissesse: "Eu sou o que sou." Isso me faria acreditar. Ou talvez algo menos cinematográfico. Deus poderia simplesmente nos dar uma consciência interior clara e inconfundível de sua presença. Claramente, isso não aconteceu. O filósofo J.L. Schellenberg, que foi pioneiro nessa linha de argumento, chamou essa situação geral de ocultamento divino. O ocultamento de Deus é altamente improvável, dado o teísmo. Por outro lado, é exatamente o que esperaríamos se não houvesse Deus algum. Se Deus existe, por que estamos argumentando a favor dele? Se Deus existe, por que debatemos sua existência? Por que usamos palavras e raciocínio abdutivo para tentar entender isso? Se há um Deus, ele não parece insignificante? Que ele precisa de filósofos para criar argumentos para a sua existência. Quero dizer, isso não refuta os argumentos, mas mostra que esse ser está meio que se escondendo. Se ele faz tanto esforço para se esconder, que direito você tem de tentar expô-lo? Sabe o que quero dizer? Ele está fazendo um bom trabalho em se esconder, e você está tentando, vamos lá, Deus, apareça. Então, esse argumento, esse debate em si é um argumento para a falta de evidências. Sempre me interessei por esse tema desde a faculdade, pois o considero importante. Acho que todos nos importamos muito, não tanto com a existência de Deus, mas porque isso substitui uma questão mais profunda. Por que estamos aqui? Qual é o sentido da vida? Essas são as grandes questões que motivam as pessoas. Minha preocupação é que elas agem conforme suas crenças. Quais são essas crenças? E seria melhor se fossem crenças mais verdadeiras do que falsas. Por isso acredito que ciência e razão são essenciais, pois são nossas únicas ferramentas para buscar a verdade. E a partir daí, você pode então construir, eu acho, uma sociedade melhor, que é o que todos nós queremos.
oferecer ao maior número possível de pessoas, a todas as pessoas, você sabe, uma vida com propósito, significativa, de autonomia, prosperidade, liberdade e assim por diante. Então, não importa como você chega lá, de qualquer forma que você chegue, em certo nível, eu não me importo. Sabe, o que quer que te ajude a passar pela noite, a vida é difícil. Mas, em geral, eu acho que a visão de mundo oferecida pela ciência e pela razão é simplesmente incrível, é inspiradora, sabe? É simplesmente grandiosa. Sabe? É algo transcendente para mim. Adoro visitar catedrais. Quando vou à Europa com minha esposa alemã, sempre visitamos algumas. Sabe, eu não sou religioso, mas eu sinto ainda mais valor ao entrar em observatórios com grandes telescópios. Para mim é como se fosse, sabe, como se isso fosse uma catedral. Isso nos coloca em contato com o cosmos, que é tudo o que existe. Aristóteles foi um dos maiores intelectuais da história. E não só você pode saber mais do que Aristóteles, como também pode ter uma compreensão mais profunda, mais penetrante e mais abrangente. Esse é o privilégio de viver depois de Newton, Darwin, Einstein e Planck. Cumulativamente, coletivamente, a ciência sobe até onde nossa visão alcança. Ultrapassa o horizonte de um indivíduo solitário, vai até o horizonte de eventos do próprio cosmos e volta ao alvorecer do tempo, do espaço, da energia e da matéria. Isso é ciência. E a ciência é gloriosa. Quero dizer, me parece que poderíamos estar tendo essa conversa há 500 anos. E você sabe, a vida era difícil há 500 anos. Havia muito desespero. As colheitas fracassavam, as doenças se espalhavam e as pessoas sofriam mudanças instantâneas e catastróficas em sua sorte. E, na verdade, a causa de tudo isso já era bem compreendida há 500 anos. Era bruxaria. Felizmente, a igreja contou com homens enérgicos que tiveram coragem de enfrentar esse problema. E assim, todos os anos, centenas e às vezes milhares de mulheres eram queimadas vivas por lançarem feitiços sobre seus vizinhos. Agora, imagine como seria estar entre os 5 ou 10% das pessoas, no máximo, que reconhecem isso. A própria crença em magia, a própria crença em feitiçaria, a própria crença em bruxas boas ou bruxas más era uma fantasia maligna. Que as bruxas brancas, que ajudavam as pessoas com ervas medicinais e atuavam como parteiras, sabe? Elas não estavam em terreno mais firme do que as bruxas negras, que lançavam o mal olhado. Todo o sistema de crenças estava errado. Imagine o tipo de crítica que você vai receber. Não! O seu problema é só com esse tipo de bruxaria fundamentalista. A realidade é que a bruxaria é muito mais complexa do que isso. E não existe conflito entre ciência e bruxaria. Quero dizer, você sabe, a ciência lida com leis físicas e causalidade física, mas a bruxaria lida com feitiços poderosos e as conexões internas entre as coisas. Essa ideia de que, de alguma forma, não devemos questionar essas ideias claramente ruins por medo de ofender as pessoas, por medo de ignorar o desespero delas, por medo de não criticar outros problemas no mundo. Eu nunca argumentaria que a religião é o único problema no mundo, ou a única fonte de conflito humano, mas ela é uma fonte. E nós somos fortemente apegados a ela, emocionalmente apegados a ela. E nós relutamos em criticá-la, mesmo quando ela está declarando suas intenções mais feias e suas convicções mais repugnantes. O problema com a Bíblia é que não importa como você escolhe, seja você um literalista ou um literalista seletivo, o problema é que há uma montanha de bobagens divisivas ali. E é daí que as pessoas tiram ideias de que a homossexualidade é uma abominação. E por que nosso país, no século XXI, debate o casamento gay como se fosse a grande questão moral do nosso tempo? Isso vem da religião. E me parece que já está na hora de termos uma conversa honesta sobre isso. Não é que não tenha suas alegrias. Quero dizer, tem alguns textos muito bons ali.
E também há um certo barbarismo assustador ali que é defendido não como alegoria, mas como prescrições de como viver. E acho que isso é inegável. Muitas dessas prescrições já perderam a validade. Quero dizer, a Bíblia, no geral, nos diz para manter escravos. Ela nos ensina como manter escravos. Agora, isso é um constrangimento. Acho que um constrangimento bastante fatal para qualquer um que venha dizer que a Bíblia é o melhor livro de sabedoria moral que a humanidade já teve. Não é o melhor livro porque erra na questão da escravidão. E a escravidão é talvez o problema moral mais fácil e um dos mais importantes que já tivemos que enfrentar como civilização. Mas o ponto principal aqui, para mim, que é tão perturbador, é que existe essa afirmação feita pela maioria das pessoas religiosas, na maior parte do tempo, de que um dos seus livros não é um livro comum. Um dos seus livros é um livro mágico. Parece que se acredita que o conteúdo da Bíblia ou o conteúdo do Alcorão são tão impecáveis, tão premonitórios em relação às nossas necessidades como espécie, que eles não poderiam ter sido escritos por seres humanos. Isso é claramente absurdo quando você lê os livros. Quero dizer, basta comparar por um momento com outro projeto humano. Isaac Newton se isolou no ano de 1665 para escapar da peste. Ele passou 18 meses trabalhando no seu sótão, e ao final desse tempo, ele havia inventado o cálculo. Ele havia inventado o campo da óptica. Ele havia descoberto a lei universal da gravitação e as leis do movimento. E ele apareceu e apresentou isso. E cientistas de praticamente qualquer área concordam que isso é provavelmente o uso mais impressionante da inteligência humana em toda a história da inteligência humana. E ainda assim, ninguém por um momento sequer é tentado a acreditar que Deus precisou ajudá-lo com isso. Isso não foi ditado pelo Espírito Santo. Na verdade, sabemos que Newton era um homem completamente desagradável, megalomaníaco e neurótico. E nós superamos as ideias dele em certo grau significativo. Mas isso levou 200 anos de engenhosidade contínua por parte de algumas das pessoas mais inteligentes que já viveram para conseguir isso. Eu, digo isso com bastante frequência. Poderíamos melhorar a Bíblia em 5 segundos. E isso é problemático para a afirmação de que ela é o melhor livro realmente sobre qualquer assunto. Eu nunca acreditei, nem por um momento, e nunca argumentei, que todas as coisas ruins, todo conflito, vem da religião. Eu nem sei se a maioria vem. Acho que provavelmente a maioria das guerras foi travada por razões que não são ideológicas religiosas. Mas a questão maior é o dogmatismo. A questão maior é a crença sem evidências suficientes. Uma crença que é intrinsecamente divisiva porque é imune a críticas. Ela é imune aos testes normais de uma conversa, aos testes de razoabilidade. E essas crenças que nos dividem em comunidades morais separadas, onde temos cristãos contra muçulmanos contra judeus, ou negros contra brancos, ou uma nação contra outra baseada no nacionalismo. Acredito que o nacionalismo pode ser muito prejudicial para tudo o que buscamos promover na civilização. Dogmatismo e ideologia imunes à crítica são um problema. O problema, porém, é que só na religião colocamos uma camada de santidade sobre o dogmatismo. E chamamos isso de fé, chamamos assim. E, uma vez chamada de fé, ela se torna uma parte aparentemente necessária, redentora e preciosa da experiência humana. Não acho que seja. E acredito que podemos ter ética e experiência espiritual, até nos tornarmos místicos, sem pressupor algo com poucas evidências ou mentir para nós mesmos e outros sobre o que sabemos ser verdade. Uma das minhas principais preocupações, sempre que critico o Islã, uma das primeiras coisas que digo é que ninguém sofre mais sob o Islã do que os próprios muçulmanos. Quero dizer, e certamente ninguém sofre mais do que as mulheres muçulmanas. E então, para confundir as coisas, chamar de racista quem critica isso. Essa fé que tem, quero dizer, o histórico das religiões em geral, em relação ao tratamento das mulheres, é horrível. Quero dizer,
Os grandes gênios da tradição abraâmica refletiram sobre o enigma da feminilidade e nos deram esse culto à virgindade, os casamentos forçados, queima de noivas, assassinato por honra. Quero dizer, é um fato que alguém como Ayaan Hirsi Ali, uma mulher somali que se tornou parlamentar holandesa e agora é, provavelmente, uma das pessoas mais caçadas do planeta por causa de suas críticas ao Islã. A ideia de que ela tem que lidar com uma crítica multiculturalista sobre sua insensibilidade ao Islã. E essa é uma mulher que foi, você sabe, circuncidada, para usar um eufemismo. Perseguida, teve seu colaborador assassinado nas ruas de Amsterdã e agora ela é alvo do mesmo tipo de crítica. Isso é obscurantismo. Minha vida é livre de religião. Isso não é algo negativo, é algo positivo. É possível. De que maneira? Me conte. Porque eu não acredito em nenhuma divindade sobrenatural, especialmente uma divindade masculina sobrenatural que é autoritária e nos diz o que fazer. Se você não faz o que ele manda, vai para o inferno. Isso é um controle mental negativo. Por que acredita em uma divindade feminina? Não acredito nisso. Vejo um movimento de adoração à deusa, mas considero mais feminismo do que religião. Não me atrai. Então você acha que controla totalmente sua vida, é responsável pelo que acontece e não há nada além disso? As pessoas não controlam totalmente a própria vida e não acredito em controle sobrenatural sobre a minha. Como você propõe chegar aqui? Eu cheguei aqui do mesmo jeito que todo mundo chegou aqui. Acho que isso tem muito mais a ver com as mulheres passando pelo trabalho de parto do que com qualquer coisa relacionada a um deus masculino. Eu sou a favor da igualdade entre os sexos. E estou apontando que, provavelmente, a instituição mais patriarcal e sexista do mundo é a religião organizada. Então, eu sou contra o sexismo. Por milênios, os grandes teólogos e profetas das nossas religiões se dedicaram ao enigma da condição feminina. E o resultado, em diferentes épocas e lugares, foi a queima de viúvas, assassinatos por honra, mutilação genital, uma obsessão religiosa pela virgindade. Apenas outras formas de abuso físico e psicológico, tão caleidoscópicas em sua variedade que mal podem ser resumidas. Agora, não tenho dúvidas de que muito desse sexismo antecede a religião e é atribuído à nossa biologia. Não há dúvida de que a religião legitima atitudes em relação às mulheres que seriam indecorosas até para um macaco nos galhos. Agora, segundo o judaísmo, cristianismo e islã, o homem foi criado à imagem de Deus e a mulher à imagem do homem. A humanidade dela, portanto, é derivada. É algo falso. O Antigo Testamento atribui à vida de uma mulher um valor entre metade e 2/3 do valor da de um homem. O Alcorão diz que o testemunho de 2 mulheres é necessário para compensar o testemunho de um homem. E toda mulher tem direito à metade da parte de herança de seu irmão. O Deus bíblico deixou perfeitamente claro que as mulheres devem viver em absoluta subjugação aos seus pais até o momento em que são entregues ao serviço conjugal de seus maridos. O Novo Testamento também não traz alívio. São Paulo escreveu aos Efésios: Esposas, sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, que as esposas estejam sujeitas a seus maridos em todas as coisas. O Alcorão traz a mesma mensagem. E na maioria das traduções, diz que esposas desobedientes devem ser chicoteadas, açoitadas ou espancadas. Tenho uma objeção e penso que as mulheres deveriam refletir sobre acreditar em uma divindade masculina e patriarcal. A ideia de que homens na igreja podem mandar nas mulheres, pois Deus e Jesus eram homens e o Papa tem que ser homem, mostra o sexismo da instituição. Na Bíblia, mulheres são frequentemente chamadas de prostitutas e vistas como perigosas ou capazes de afastar pessoas da religião. Há até passagens na Bíblia em que o Senhor ordena que mulheres sejam despedaçadas porque são prostitutas. O sábio do século XI, Al-Ghazali, talvez o muçulmano mais influente desde Maomé, descreveu os deveres de uma mulher desta forma. Ela deve ficar em casa e dedicar-se a fiar. Não deve sair com frequência. Não deve ser bem informada nem comunicativa com os vizinhos, e só deve visitá-los quando for absolutamente necessário.
Ela deve cuidar do marido e respeitá-lo tanto em sua presença quanto em sua ausência, e procurar satisfazê-lo em tudo. Ela só pode sair com permissão dele, e se autorizada, deve sair às escondidas. Ela deve vestir roupas velhas, andar por ruas e becos desertos, evitar mercados e garantir que estranhos não ouçam sua voz ou a reconheçam. Não deve falar com amigos do marido, mesmo que necessário. Preocupe-se apenas com sua virtude, seu lar, orações e jejum. Se o amigo do marido chegar em sua ausência, ela não deve abrir a porta nem responder, preservando a honra de ambos. Ela deve aceitar o que seu marido lhe oferece como suficiente para suas necessidades sexuais a qualquer momento. Ela deve estar limpa e pronta para satisfazer as necessidades sexuais do marido a qualquer momento. Agora, lembre-se das vidas felizes das mulheres no Afeganistão sob o Talibã, ou pense nos milhões de mulheres que ainda hoje são obrigadas a usar o véu sob o Islã, ou que são forçadas a esses casamentos forçados com homens que nunca conheceram. Você vai perceber que opiniões religiosas assim têm consequências. O efeito líquido da religião, especialmente na tradição abraâmica, tem sido demonizar a sexualidade feminina e retratar as mulheres como moral e intelectualmente inferiores aos homens. Imagina-se que toda mulher detém a honra dos homens de sua vida como refém, e pode manchá-la com um simples olhar, ou destruí-la completamente por meio de uma indiscrição sexual. Nesse contexto, o estupro é, na verdade, um crime que um homem comete contra outro homem. A mulher é apenas o veículo da vergonha e, muitas vezes, considerada culpada por consentir, sendo cheia de seduções, astúcia e traição disfarçada. No Irã, onde estive. Aliás, já estive nos 3 países do eixo do mal. Acho que sou o único escritor que pode dizer isso. Não é permitido condenar à morte uma mulher que seja virgem, mesmo que, aos olhos dos mulás, ela tenha cometido um crime capital, talvez por mostrar demais o cabelo ou os membros. Ela não pode ser condenada à morte. Mas a lei religiosa permite que guardas revolucionários a estuprem, tirando sua virgindade, e então possam matá-la. Faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Costumava ser considerado o lema do satanismo, certo, Carl? A permissão divina dada a pessoas que acham que tem Deus do seu lado permite ações que um descrente moralmente normal não contemplaria. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 22, Deus diz que se uma mulher não gritar alto o suficiente enquanto está sendo estuprada, ela deve ser apedrejada até a morte como cúmplice de sua própria desonra. É óbvio que o Deus macho alfa desse livro reflete os medos, a ignorância, o territorialismo, a arrogância dos israelitas patriarcais que queriam preservar sua propriedade, incluindo suas esposas e seus escravos. O Deus que eles inventaram é um marido abusivo que controla sua esposa, os israelitas, com ameaças e violência. Está na Bíblia. Deus é misógino. Veja Jeremias 13, por exemplo. Quando os israelitas perguntaram por que os babilônios estão invadindo, matando e estuprando suas mulheres, Deus respondeu: é por isso. A grandeza da sua iniquidade faz com que suas saias sejam levantadas e vocês sejam estupradas ou violadas, como afirmam alguns versículos. Porque você me esqueceu e acreditou em mentiras. Eu mesmo levantarei suas saias sobre o seu rosto. Deus, pelas suas próprias palavras, é um estuprador. Literal ou metaforicamente, isso é realmente horrível de se dizer. Isaías escreveu: o Senhor castigará com chagas as cabeças das filhas de Sião e o Senhor exporá suas partes secretas. Isso é assédio sexual na Bíblia para humilhar e controlar as mulheres. O que você acha de homens que se gabam de apalpar mulheres? Você considera isso digno de elogio? Deus definitivamente não é a favor da vida porque ela se rebelou contra seu Deus. Seus pequeninos serão despedaçados e suas mulheres grávidas serão abertas ao meio, disse Deus. Que o Senhor faça você ser uma maldição entre seu povo ao fazer seus ventres abortarem. Deus é canibal. Farei com que seus opressores comam a própria carne. Eles ficarão embriagados com o próprio sangue. Se vocês me desobedecerem, vocês comerão a carne de seus filhos e comerão a carne de suas filhas. Não há como negar que, segundo a Bíblia e o Alcorão, as mulheres existem para servir aos homens, cuidar da casa e gerar filhos. Então,
Eu acho que esse é um fato que realmente não pode ser contestado. Se algum dia alcançarmos uma civilização global que realmente valorize e honre os direitos e capacidades das mulheres, não será porque demos mais atenção aos nossos livros sagrados. Quero argumentar hoje que a maneira como falamos e criticamos, ou não, as crenças alheias é importante. Tem mais importância para nós pessoalmente, mais consequência para nós e para a civilização, do que talvez qualquer outra coisa que esteja ao nosso alcance influenciar. Noam Chomsky, um amigo, disse que não importa o que as pessoas acreditam, mas sim o que fazem. Concordo. O problema é que o que você acredita afeta o que você faz. Se todos nós, se cada pessoa fosse uma ilha, não tivesse impacto, não fosse pai, mãe, professor ou não tivesse influência sobre os outros, eu não me importaria com o que as pessoas acreditam. Então, o problema é quando as pessoas adotam preceitos baseados em coisas que estão claramente erradas, doutrinas que estão claramente erradas. Por exemplo, afirmar que a homossexualidade é maligna. Um preceito escrito em um livro que codificou as crenças de camponeses analfabetos da Idade do Ferro e, de alguma forma, devemos usá-lo como base para a moralidade hoje em dia. É simplesmente um fato empírico que não só não é algo antinatural, como também não é algo maligno. Não é antinatural. Por exemplo, 10% das ovelhas têm relações homossexuais de longo prazo e nem têm alma para ir ao inferno. Então, certamente não é antinatural. Então, o problema real é quando as pessoas pegam crenças que são claramente baseadas em coisas incompatíveis com a realidade. Não só acreditam nelas, mas também tentam impor essas crenças aos outros. Você vê isso em todo lugar. Eu certamente vejo isso no meu país, onde as pessoas veem a liberdade religiosa como o direito de impor suas crenças aos outros. E isso é obviamente um paradoxo. Isso e o fato de que a religião está associada à moralidade são os dois maiores problemas. As pessoas parecem achar que precisam de religião para ter moralidade. E se você não tem religião, você é imoral. Aqui as pessoas só podem falar mal de você, mas em outros países isso significa que vão te matar. É talvez, na minha opinião, a pior parte da religião. Se pudéssemos simplesmente retomar a moralidade... Se igualarmos isso ao humanismo racional, a religião seria impotente. Então não haveria problema se as pessoas acreditassem nos contos de fadas que acreditam. Então, o que é crença? Bem, crenças são representações do mundo, claramente. São representações mentais do mundo. Mas não são apenas isso. Uma crença é uma representação do mundo que se considera realmente representar o mundo. Ou seja, ela é considerada verdadeira. É isso que separa crenças de suspeitas ou esperanças. Crenças realmente influenciam nosso comportamento. Todos acreditávamos que nos encontraríamos aqui para uma palestra às 19h30 hoje. Qualquer um que achou que a palestra ia começar às 8 vai entrar pela porta em alguns minutos. As crenças organizam nosso comportamento. Só imagine a mudança neurológica que ocorreria em você se, de repente, você passasse a acreditar que este prédio estava prestes a desabar. Você sabe, alguém, apenas palavras, alguém simplesmente entraria pela porta e diria, corram por suas vidas. E se ele parecesse uma versão plausível de um bombeiro, você teria um estado muito diferente, emocionalmente e comportamentalmente. O fato de você estar satisfeito só de ficar sentado aqui. No momento depende muito do que você acredita ser verdade sobre a sua situação. A fé simplesmente lubrifica as engrenagens da cognição nesse meio tempo, permitindo que aceitemos representações do mundo que presumimos realmente representar o mundo. Presumimos que sejam verdadeiras. Presume-se que Jesus era o Filho de Deus, que a hóstia vira Jesus ao se dizer certas palavras em latim, ou que um Deus pode responder orações. E presumimos que essas proposições são verdadeiras na ausência de evidências suficientes. Agora, certamente, há pessoas aqui que dirão que fé é algo totalmente diferente. É um saber interior, é um movimento do coração, é algum outro tipo de experiência esotérica. Argumento que não é isso que bilhões de pessoas no mundo entendem por fé. Agora, a fé de bilhões, essas afirmações incompatíveis sobre a origem divina de certos livros, essa fé dividiu nosso mundo. Fragmentou nosso mundo em comunidades morais separadas, cristãos, muçulmanos, judeus, hindus. Isso é um problema.
Essas são divisões na comunidade humana que inevitavelmente geram conflito. Ou você acredita que Jesus foi o Filho de Deus, ou não acredita. Se você acredita, se acredita que não há caminho para o Pai senão pelo Filho, é impossível, logicamente impossível, emocionalmente impossível, que você realmente respeite as crenças de muçulmanos e judeus. Essas crenças levam à danação. Quando as apostas são tão altas, quando chamar Deus pelo nome certo pode fazer a diferença entre a felicidade eterna e o sofrimento eterno, é impossível respeitar as crenças dos outros que não acreditam como você. Se você realmente acredita nessas coisas, se acha que um livro foi escrito por Deus, torna-se razoável tratar hereges muito mal. Mas o que fazemos com molestadores de crianças? Nós os prendemos. O que fizemos com hereges durante séculos? Nós os queimamos vivos, o que fazia sentido dado nossas crenças. Os patriarcas da tradição ocidental, os grandes homens que ainda são ensinados a todos os calouros de faculdade, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho. No caso de Tomás de Aquino, ele achava que hereges deveriam ser mortos. Agostinho achava que eles deveriam ser torturados. O argumento de Agostinho para a tortura de hereges inspirou a Inquisição. Agora, você pode dizer, sabe, nós não torturamos mais hereges, mas temos o secularismo para agradecer por isso. Temos séculos de diálogo secular, política secular e conhecimento científico. Agora sabemos que, quando as colheitas fracassam, não é porque um vizinho invejoso lançou um feitiço. Sabemos que epilépticos não estão possuídos por demônios. Sabemos disso graças à ciência. Séculos de conversas seculares basicamente editaram nossa fé, e até mesmo a fé dos fundamentalistas no Ocidente. Mas o mesmo não é verdade no momento no mundo muçulmano. Especificamente, o crime de apostasia, a renúncia à sua religião, ainda é punível com a morte em todos os lugares sob o Islã. Agora, a frequência com que essa sanção é aplicada varia de país para país. Mas o problema fundamental aqui é que no Islã existe uma concepção normativa de que a renúncia ao Alcorão, a renúncia à sua religião como muçulmano, é punível com a morte. Bem, 22% dos americanos afirmam ter certeza de que Jesus vai retornar à Terra em algum momento nos próximos 50 anos. Outros 22% acreditam que ele provavelmente fará isso. Isso representa 44% do eleitorado. Isso representa 150 milhões de pessoas no país. 150 milhões de pessoas acreditam que uma figura histórica, que aliás foi crucificada há 2000 anos, vai descer do céu como um super-herói e usar seus poderes mágicos sobre a face da Terra, matar todas as pessoas más e salvar o dia em algum momento nos próximos 50 anos. Essa crença, naturalmente, envolve outras. Não é por acaso que 44% dos americanos também acreditam que fomos criados do pó em algum momento nos últimos 10.000 anos sem nenhum precursor genético. 44% dos americanos querem que paremos de ensinar nossos filhos sobre o fato biológico da evolução. 62% na verdade querem que ensinemos o criacionismo nas escolas, mas 44% querem apenas o criacionismo. 44% dos americanos também acreditam que o Criador do Universo literalmente deu a terra de Israel aos judeus. Esse é Deus como um corretor de imóveis onisciente. No meu livro, argumento que estamos criando uma civilização da ignorância. E não é só que corremos o risco de perder nossa vantagem tecnológica para a China, ou que a pesquisa médica pode ser prejudicada, embora essas coisas, sem dúvida, estejam acontecendo. Crenças desse tipo têm consequências geopolíticas. 44% dos americanos se ligassem à televisão amanhã de manhã e vissem que uma nuvem em forma de cogumelo havia substituído Jerusalém ou Nova York, veriam um lado positivo nessa nuvem. Porque essa nuvem seria um presságio de que a melhor coisa que jamais acontecerá está prestes a acontecer: o retorno de Cristo. E essas pessoas não apenas elegem nossos congressistas e presidentes, elas também são eleitas como nossos congressistas e presidentes. Não estamos falando das franjas da sociedade. Estamos, literalmente, falando das franjas do Salão Oval. Não é o seu ocupante atual. Isso deveria nos assustar.
A fé não oferece uma ligação forte entre nossas crenças e os estados reais do mundo. E isso não é um acidente, porque é nisso que confiamos quando tais ligações não existem. É nisso que confiamos quando as razões não estão presentes, quando as evidências sensoriais não estão presentes. Mas há outro problema com a fé, e ele ocorre entre pessoas e entre sociedades. Nós temos uma escolha. Temos duas opções como seres humanos. Temos uma escolha entre a conversa e a guerra. É isso. Conversa e violência. E a fé é um bloqueador de conversas. A única coisa que garante uma colaboração aberta entre os seres humanos, a única coisa que garante que esse projeto seja realmente aberto, é a disposição de permitir que nossas crenças e comportamentos sejam modificados pelo poder da conversa. Isso deveria ser claro. O que mais garantiria que nosso futuro colaborativo seja realmente aberto? Nós temos um espaço consensual, onde revisamos continuamente nossa descrição do mundo. Novos dados chegam e surgem novos argumentos. Se isso falhar e os riscos forem altos, começamos a bater um no outro na cabeça. Se não houver nada que um muçulmano devoto e um cristão devoto possam dizer um ao outro que coloque em xeque suas crenças sobre o mundo, isso vai acontecer. Isso fará com que eles fiquem mutuamente suscetíveis ao poder da conversa. Quando os riscos são altos, só resta recorrer à força. Pessoas morrem por um Deus imaginário e não discutimos isso. Você pode ler o jornal por um ano inteiro e não ser lembrado de que o conflito entre israelenses e palestinos é um conflito religioso. Sempre é apresentado como um conflito por terra. Só é sobre terra porque as crenças religiosas são incompatíveis. As reivindicações teológicas sobre a terra são incompatíveis. E os moderados são especialmente incapazes de perceber a ligação entre dogma religioso e violência.